Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje quero falar sobre Byung-Chul Han. Vamos lá! Eu quero tratar do tema da reconstrução na filosofia chinesa e vou abordar mais um capítulo, mais um trecho de um capítulo do livro Shanzai, Desconstrução em Chinês. Tá? Um livro que é publicado pela editora Vozes no ano de 2023, ok? Eu vou então fazer algumas considerações sobre o capítulo 4. Então vamos lá, a primeira ideia que o Byung-Chul Han defende aqui é que há uma diferença entre o que fazer uma cópia no Ocidente e fazer uma cópia no Oriente. Então vamos lá, uma citação. No Ocidente, quando antigos monumentos são restaurados, frequentemente os traços antigos são destacados de modo especial. Os originais são tratados como relíquias. O Extremo Oriente desconhece esse culto do original. Lá se desenvolveu uma técnica de preservação completamente diferente, que seria mais eficaz do que a conservação ou a restauração. Então, acho que a primeira ideia aqui é que existe uma diferença entre, vamos dizer assim, as sociedades do Oriente e as sociedades do Ocidente no que diz respeito ao que significa um original e como se relacionar com esse original. Talvez nas culturas ocidentais, em função, por exemplo, de um campo do saber, né, chamado de arqueologia, em que o objeto escavado, o objeto encontrado, ou aquilo que tem uma certa antiguidade precisa ser preservado da forma mais radical possível, seu contexto, e também essa peça tem que ser respeitada como uma relíquia. O que ele está dizendo é que essa percepção está ausente nas culturas orientais, né? Então, por exemplo, ele vai dizer assim, olha, tratando agora do mundo ocidental para depois passar para o mundo oriental, ele diz assim: a Catedral de Friburgo é em volta de andaimes durante a maior parte do ano. O arenito do qual ela é feita é um material muito macio e poroso, que não suporta a erosão natural causada pela chuva e pelo vento. Mas o que haverá de original na catedral quando a última pedra antiga for substituída por uma nova? E por fim ele diz, o original é algo imaginário, né? Então ele está falando de uma catedral, né, que está permanentemente em processo de preservação, de conservação, quer dizer, existe um respeito pelo original. E esse respeito pelo original faz com que as pessoas o tempo todo estejam voltadas para manter essa originalidade. Mas existe uma contradição aqui, porque enquanto se tem uma obsessão por manter essa originalidade, essas peças vão sendo trocadas. E aí? E aí, o que é o original, como ele diz aqui, né? O que haverá do original da catedral quando a última pedra antiga for substituída por uma nova, né? Então, isso leva à conclusão de que o original é sempre algo imaginário, né? Talvez eu possa citar um exemplo, para mim um pouco mais concreto, porque conheci, por exemplo, a Catedral de Notre-Dame, né? A Notre-Dame de Paris. É uma catedral da Idade Média, mas que vem sofrendo restaurações, e todo mundo sabe que recentemente ela pegou fogo e ela foi completamente reconstruída, né? Então, a questão é essa, quer dizer, o que resta da Idade Média, né? Muito pouco. E claro, principalmente depois de um fogo arrasador, como esse recente, né, de poucos anos atrás, e um processo de restauração muito profundo, né, muito radical, porque a maior parte da catedral queimou, quer dizer, restou uma fachada, restou muito pouca coisa, né? Então, o que o Byung está fazendo é apontar para essa incoerência que existe nessa obsessão por manter algo preservado. E aí então ele vai para a ideia do que é uma cópia, o que é um original no Oriente, né? Ele diz assim, ó, uma fixação prévia
primordial é estranha à cultura do Extremo Oriente. É provavelmente essa atitude que justamente explica por que os asiáticos possuem muito menos escrúpulos com respeito à clonagem do que os europeus, né? Então, é interessante isso, né? Quer dizer, a gente fica discutindo no Ocidente como é que vai preservar o original, e ele já vem explorando ao longo do livro, dizendo, olha, nas culturas do Oriente, e sobretudo do Extremo Oriente, as pessoas não estão preocupadas com isso, porque a originalidade é uma ilusão, e já que ela é uma ilusão, a gente vai recriando esse elemento e assume que está recriando, assume que não é possível manter o original, e vai então reinventando esse original, vai reconstruindo o tempo todo esse original. Eu acho que essa é a ideia que ele está defendendo aqui nesse capítulo, né? Ele diz assim, o pesquisador coreano de clonagem, Hwang Woo-suk, que atraiu a atenção mundial em 2004 com seus experimentos, era budista. Ele encontrou muito apoio e seguidores entre os budistas, enquanto os cristãos insistiam na proibição da clonagem humana, né? Lendo esse trecho de novo, ou mais uma vez agora, nesse instante em que eu estou gravando, né, me ocorre que no Ocidente predominam as culturas cristãs, e as culturas cristãs são predominantemente fundamentalistas, né? Em termos religiosos, o que significa que existe um culto da originalidade do texto bíblico, uma certa obsessão por esse texto, um certo culto pelo próprio texto, né? Não pelo Deus que seria originário, que estaria sendo aludido, referido nesse texto, mas há uma obsessão pelo original, pelo texto original, pela religião original, pelo personagem original. E na verdade, do ponto de vista religioso, o texto cristão ele só faz sentido se ele for atualizado, né? E vamos lembrar que o texto dos cristãos é um texto todo produzido no ambiente das culturas orientais, né? Primeiro no ambiente judaico, depois no ambiente judaico-cristão, de um cristianismo em formação. E esse texto era reconstruído o tempo todo, ele era refeito e refeito o tempo todo, né? De modo que a gente não sabe qual é o texto original, né? Se você pega, por exemplo, o trabalho de crítica textual, ele está o tempo todo mostrando que há uma série de variações que as pessoas no mundo antigo não tinham nenhum escrúpulo de interferir nesse texto, de recriar, de se ver como criador desse texto. Um ponto de vista extremamente parecido com esse que ainda é existente no mundo, nas culturas orientais ou do Extremo Oriente na atualidade, né? Então é interessante isso, porque aí ele mostra que esse elemento provavelmente tem um fundo, talvez não seja religião, mas tem um fundo religioso, né? Enquanto no budismo a ideia de clonar não causa escândalo, os cristãos reagem severamente, né? Mostrando um conservadorismo, um certo medo, ou talvez uma cultura fundamentalista na qual nós estamos submersos no mundo ocidental, ou nas culturas ocidentais cristãs, né? Bom, é isso. Eu espero que tenha jogado alguma luz nesse capítulo, né, interessantíssimo de Byung-Chul Han, esse livro também bastante interessante. A gente volta a se encontrar num próximo vídeo e tratando de outros temas desse livro que eu acho que é bastante interessante. Um abraço e até lá!